Anderson, Elines, propósito de fé dos 52 dias, o que esse propósito representa para vocês? Representa a bênção do Senhor, a concretização da bênção do Senhor. Porque nós estamos buscando não apenas pela bênção material, pela bênção financeira, de maneira alguma. Principalmente, como a gente tem sempre aqui recebido, a palavra do Espírito Santo que sai do altar, a bênção espiritual, a construção da vida espiritual, a responsabilidade com a vida espiritual. E nós chegamos aqui, como nós falamos, pastor, no nosso testemunho, chegamos com uma fé derrotada, uma fé fraquinha, vamos dizer assim. E a cada dia buscando mais a intercessão do Espírito Santo na nossa vida, o fortalecimento dele, nós temos, com a graça de Deus, temos sido honrados pelo Senhor. E cada dia mais, e este é o nosso primeiro propósito. Então, a graça de Deus, nós estamos plenamente confiantes que a graça do Senhor vai transbordar em nossas vidas. Então, é isso que nós esperamos. E nós convidamos todos os que estão nos ouvindo para vir, para fazer parte dessa unção, desse time que o Senhor vai eleger pro céu, com a graça dele. Vocês estão numa expectativa muito grande, até porque vocês já têm vivido vitórias, não é isso? Sim, com certeza. A gente já está se preparando, já tem umas semanas já que a gente já está se preparando a empresa também para a gente poder encerrar antes o expediente, para poder vir, preparando o espírito, porque são jejuns, não é fácil no sentido de cômodo, está longe de comodismo. E a gente tem um foco que é o espiritual. Hoje o nosso foco é espiritual porque a gente tem aprendido que o interno precisa mudar para o externo ser abençoado, ser mudado também. Isso também foi uma coisa que a gente veio aprendendo, não chegamos aqui sabendo disso. Então, nós temos esse propósito de mudança interior hoje, porque a gente sabe que por fora outras coisas vão acontecendo em seguida, efeito dominó. Né? Então vão acontecendo e isso é como eu falei, né? A ponta do iceberg do que Deus tem. É o nosso primeiro propósito. Então, hoje eu entendo o que é um propósito, hoje eu sei o que é chegar aqui, fazer o jejum, se lançar para Deus, se guardar em Deus, eu sei o que é se separar para Deus. Então, assim, eu falei, Senhor, é agora, a gente vai com tudo. Quer dizer, a gente não vai dar espaço para falar assim, não aconteceu tal coisa porque isso ou aquilo. Não, vai acontecer porque Deus é fiel, porque Ele é fiel para cumprir, porque a gente vai seguir à risca o que tem que ser feito. Nós temos toda a direção, nesses 52 dias nós vamos ter todas as direções necessárias para vencer. E eu faço esse desafio para mim e para todo mundo. Se não mudar, se você seguir à risca, obedecer, como tem que ser feito, se doar, se sacrificar, porque se sacrificar eu digo o quê? É a carne, é você dizer não para a carne, é você dizer não para a preguiça, é você falar assim, eu tenho que todo dia, vai vir todo dia para a igreja? Vai, tem que vir, tem que fazer jejum, tem que fazer, faça tudo como tem que ser feito. E eu digo que se Deus não abençoar, é impossível. Eu acho que nem tem essa possibilidade, eu acho que nem conto com essa possibilidade. E quando eu digo abençoar, é abençoar em todas as áreas. Porque Ele não faz só uma área ou uma outra. Ele não trata individualmente uma área aqui, isso aqui vai ficar para depois, isso aqui... Não, Ele não faz assim. Ele faz tudo por completo. E eu sei que ao término desses 52 dias vai ter muita coisa para contar. Eu tenho certeza disso. Essa convicção de vocês, essa certeza de vocês se deu à prática, o espírito que a bispa tem ensinado aqui no ministério. E em função disso, vocês já viveram vitórias, por isso que vocês têm essa motivação toda. O que aconteceu para que essas pessoas vejam a importância de absorver a palavra, beber do espírito, colocar em prática o que aconteceu, bem resumido, para que essas pessoas vejam a importância desse propósito na vida delas. Então, o senhor imagina, né? Se não ter feito o propósito dos 52 dias, já teve muito milagre, já tivemos muita coisa para contar. Cura. Aliás, só para a gente fazer uma coisa bem resumida, esses dias eu comi muita salsicha com molho.
E eu até comentei para ele, eu falei, amor, em outra época, porque é um milagre que para mim eu estou sempre lembrando. Porque eu sei o quanto que aquilo me causava sofrimento, muito sofrimento. Eu era refém de um remédio, tinha que ter na bolsa. Hoje eu tenho em casa porque eu gosto de olhar para ele e falar assim, eu não preciso mais de você. Você hoje é sinal, é símbolo, é sinônimo, é sinal da minha vitória. Quer dizer, é um objeto que eu olho e falo assim, é a minha vitória. Então, assim, eu vivia com uma queimação muito grande, eu não sei o que eu já estava indo para o médico, porque já estava assim, fora do meu limite, já não aguentava mais, mas resistindo, porque a gente sempre resiste, né? E aí, no projeto de conquistas, houve uma cura, ali sentada, eu tomei posse da palavra que o bispo Anderson estava aqui orando no altar, e eu tomei posse. E naquele mesmo dia eu já senti, na hora que ele falou de queimação, eu falei, Senhor, é para mim. Eu estava lendo a Bíblia, eu falei, Senhor, é para mim, é para mim, é para mim, eu tomo posse. Dali em diante eu comecei a fazer os testes, comi tudo que eu não podia comer, tudo que eu não podia comer. E aí esses dias eu estava até lembrando, eu falei, amor, comi tanta salsicha com molho que em outra situação eu já estava aqui parecendo um dragão, né? Tava soltando fogo. E não como nada, eu posso comer tudo. Como tudo, nada me acontece. Essa foi uma cura. Nós tivemos também vitórias no escritório, bênçãos de clientes que tinham falado que não iam fechar conosco, e ali nós nos ajoelhamos, nós dobramos os nossos joelhos, falamos com Deus e Deus honrou. Tudo por quê? Porque a gente tem aprendido na palavra. O que é? A falar com Deus do jeito que nós temos o direito de falar. Então, nós temos exercido. No dia que nós tivemos a nossa primeira afronta com o cliente, que o cliente falou exatamente assim, era véspera de feriado, 17 horas, era 5 horas da tarde, véspera de feriado, ele falou assim, não vou fechar agora, na segunda-feira a gente conversa, eu não vou fechar agora e pronto. Naquela hora eu desliguei o telefone, falei com ele, falei, amor, ele estava no trânsito, eu falei, amor, não vamos aceitar isso. Nós não temos essa direção, vamos fazer o oposto. Nós dobramos ali, ele dirigindo no Bluetooth, tá? Não pode falar no celular. Ele dirigindo e eu no escritório falando com Deus e a gente falando junto, concordando junto. E eram umas 2 e pouco quando isso aconteceu e o cliente fechou às 17 e pouco. Na véspera de feriado. Ele ligou de novo pra gente e ele estava tão desesperado que parecia que alguém tinha cutucado ele, alguma coisa, que ele falou assim, eu preciso fechar com vocês, não discute o preço, falou assim, é esse o valor mesmo, então tá bom, me dá os dados da conta, eu já vou depositar agora pra vocês. Eu falei, Senhor, como é bom. E a gente não tinha exercido isso ainda, porque até então a gente falava, não, Deus pode, Deus vai fazer, Deus é fiel, né? Mas a gente não tinha aprendido a realmente exercer, a falar assim, eu posso, eu tenho direito, eu sirvo a Deus, então, né? E aí obedecer também, isso é uma coisa importante. Obedecer, porque você não tem o direito de chegar junto a Deus, ter um papo com Deus, falar assim, Senhor, é isso, se você está em dívida com Deus. Deus fala assim, tá bom, vou te abençoar, isso você quer, mas o que você está fazendo? Você está me obedecendo? Você está me ouvindo? Você está fazendo o que eu estou mandando? Está me honrando? Está sendo fiel? Esse espírito, a prática dessa fé, essa união, essa postura que vocês têm hoje, se dá tudo isso aqui, essa prática, essa direção que vocês têm recebido. Sim, com certeza, bispo. Com certeza, pastor. Ela é muito importante, é essência para a nossa vida. Agora, desde quando nós entramos no Ministério Mudança de Vida, que nós recebemos essa direção do Senhor mesmo. Ela achou do nada na internet a bispa pregando. E aí já sentimos aquele calor no coração, vamos dizer assim, nossa, precisamos ir, vamos, e aí foi acontecendo cada dia mais, foi construindo, até mesmo quando a palavra veio, você chegou com uma casa toda bagunçada, você não vai resolver ela em um dia, ou em uma hora que você vai conseguir, você vai trabalhando, você vai fazendo, você vai obedecendo, você vai seguindo a palavra do Espírito, então... sentindo o que Deus quer de você, obedecendo a vontade dele, né? E obedecendo principalmente também, nesse caso que ele estava falando, era da bênção financeira, foi
foi porque nós seguimos a bênção a orientação que é seguida, que é falada a respeito dos dízimos e ofertas. Entendeu? Nós temos um propósito maior em relação à oferta, né? Seguimos o dízimo com a graça de Deus fielmente e temos esse propósito um pouco maior na oferta. Então, mas isto nos dá direito de chegar diante do Senhor, obviamente, não com uma agressividade absurda, mas com o direito de herdeiro. Ousadia. Com ousadia. Sim, perfeito. O senhor encaixou muito bem. E aquilo nos dá direito. Aquela ousadia nos dá o direito de reclamar o que é nosso, vamos dizer assim. Então, é bênção. Felizes? Muito, graças a Deus. Olha aqui, é isso aqui. Propósito de fé de 52 dias unidos, no mesmo espírito. O que vocês têm a dizer? Vale a pena ficar em casa? Nem um pouco. Não veja pela internet. A não ser que você esteja fora, realmente fora do país, que você esteja em outra cidade, que não tenha realmente uma igreja ainda. Mas se você tem a oportunidade, venha. Porque Deus vai honrar cada passo seu, Deus vai honrar cada atitude sua, porque Ele é fiel, Ele é muito fiel, Ele é perfeito, Ele não tem como não cumprir. Então não vale a pena ficar em casa, não vale a pena ter dúvida, não vale a pena falar assim, eu vou depois. Não perca tempo, não perca mais um minuto, porque Deus tem muita coisa para fazer, Deus tem coisas absolutamente grandes para fazer e Ele quer tornar todos grandes e fortes, é só a gente dar o primeiro passo. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém.